reação de Fenton, eles acabam se tornando, fazendo com que as moléculas antioxidantes se tornem pró-oxidantes. Por isso que a gente tem aquele pavor, principalmente de metais pesados, chumbo, mercúrio, que tem presente nos nossos peixes aí, a gente sabe. Então, é bem delicada essa questão. Então, a gente tem alimentos que podem ser anti e pró. Vai depender muito do ambiente onde ele está e a quantidade que ele está sendo afetado. Esse mesmo Halliwell, ele fez um esquema aqui no qual ele faz um balanço entre as espécies reativas de oxigênio e os antioxidantes. E ele tratou de vários deles, né? Então ele tratou dos polifenóis que a gente usa hoje muito usualmente como antioxidante, até os polifenóis de chás, polifenóis do cacau, que em geral a gente chama de antioxidante, mas que existem vários estudos que mostram que são pró-oxidantes. Porém, o negócio é mais fundo que a gente vai entender, quer ver? Ele mesmo, ele discute assim nos próprios papers deles. Essa função pró-oxidante pode ser boa. Como assim pode ser boa? Assim, ó. Os polifenóis pró-oxidantes, eles podem upregular, estimular naturalmente o sistema natural antioxidante das células. Isso já é provado. Ah, é? Então, o pró-oxidante pode agir como se fosse uma vacina natural. Ele vai aumentar as espécies ali em um certo grupo, e esse aumento das espécies vai naturalmente estimular essa célula a produzir uma maior quantidade de enzimas antioxidantes. E isso vai respaldar a neutralização desse excesso de peróxido de hidrogênio ou de outras espécies ativas. Então, ele mesmo pontua que os pró-oxidantes podem ser bons. Então, às vezes, o excesso de algum estimula o sistema natural genético de defesa do próprio organismo. Igual acontece em qualquer tipo de patologia no nosso organismo. A gente sabe disso. Quando a gente tem um processo de infecção, de inflamação, é um processo que é um sinal que começa lá, então o corpo vai responder a partir desse sinal. Se a gente anula o sinal, a gente perde o mecanismo de resposta. Então, ele, usando essa mesma analogia, funciona dessa maneira. Antioxidantes naturais da dieta, né? Vitamina E, C, carotenoides, né? Queladores de ferro como antioxidante. Vocês estão percebendo aqui como o ferro pode ser perigoso, porque ele desenvolve processos de formação de mais antioxidantes, né? E tem os processos naturais que a gente sabe já de produção de espécies, né? Que são os processos de respiração mitocondrial, né? Xantinoxidases que produz peróxido de hidrogênio e assim vai. Então ele fez só um equilíbrio aqui. No mesmo artigo ele fez uma apanhada de quão grande os diferentes tipos de antioxidantes que existem. Os mais efetivos, o que ele pontua, que eu acho bem interessante, os antioxidantes mais efetivos em todas as células não são os antioxidantes livres, as moléculas que a gente usualmente alimenta, vitamina C, vitamina E, mas sim o aparato enzimático que a gente cria. Por exemplo, superóxido de dismutase, catalase, glutationa. Esses são os aparatos mais efetivos na resposta antioxidante. Mais do que os outros antioxidantes naturais, né, como cofatores, carotenoides, tal. Então, ele afirma que se nós conseguirmos aumentar a resposta antioxidante enzimática do nosso aparato celular, isso vai aumentar as chances de lutar contra essas espécies reativas de oxigênio. Aí, na síndrome de Down, a gente tem dois problemas. Por quê? Porque uma das enzimas que ele considera como uma defesa contra os superóxidos é a superóxido de dismutase. E ela é. Na gente, o superóxido de dismutase, a SOD, superóxido de dismutase, ela pega o superóxido e transforma em peróxido de hidrogênio. Isso é bom para nós, porque é um caminho para degradar a espécie. Mas as pessoas que são de Down, elas são muito expressas e elas acabam aumentando o peróxido e param ali. Então, na realidade, nessas pessoas com Down, a gente não tem que aumentar a SOD, a gente tem que aumentar a catalase e a glutationa, que são as enzimas que vão fazer o processo de degradação, não do superóxido, mas do peróxido de hidrogênio, que é o passo em que para, em geral, nas pessoas com síndrome de Down. Então, é muito específico, tá? Aqui ele não trata, em nenhum artigo dele, ele trata das pessoas com síndrome de Down. Todas elas, eles tratam da população em geral. Tá? Mas o mais interessante dele é que ele sempre trabalha com
começo foi com células tudo, mas sempre com trabalhos humanos. É interessante. Mas é assim, pessoal, o que a gente sabe é que os antioxidantes são bons e até os que são pró-oxidantes em pequenas quantidades, como os polifenóis, são bons. Por mais que eles sejam pró-oxidantes, eles estimulam o aparato natural de desenvolver isso. Mas essa estimulação ocorre na mesma proporção da pessoa com síndrome de Down ou ela é mais lenta? Ótima pergunta. Isso a gente não sabe. Que proporção, né? O que a gente sabe é que polifenóis estimulam a glutationa, estimulam a catalase. Elas são mais expressas e elas têm maiores atividades em todo mundo. Agora, nas pessoas com síndrome de Down, não há nenhuma publicação que trate especificamente disso. Na população em geral, é verdade. Tá? Um dos maiores mal que a gente conhece das pessoas é o desenvolvimento do Alzheimer, né? A perda de toda uma história dessa pessoa, toda a vida dela sendo perdida. E a gente sabe que boa parte da população vai desenvolver ao longo da vida. Mais tardiamente, né? Como se espera, mas vai desenvolver algum mecanismo. A gente está formando isso, né? Não se tem uma explicação única para o Alzheimer, a gente tem várias explicações já aprovadas que trabalham, que forçam o início do Alzheimer. O que a gente sabe é que parte de regiões dos neurônios do nosso cérebro elas vão morrendo da apoptose e essas memórias que estão alocadas nessas regiões vão sendo perdidas aos poucos. Em pessoas com síndrome de Down, os sinais, estamos falando de sinais clínicos de demência de Alzheimer, inicia-se aos 30 anos. Varia muito, tá, pessoal? De acordo com o fenotipagem que a gente já conhece as pessoas com síndrome de Down. Muito, muito, muito. E está sendo mudada continuamente. Mas a formação de placas amiloides começa já na primeira infância. Tá? Existem alguns trabalhos que foram publicados no passado, no congresso, que crianças com 3 anos já tinham algumas placas. Ter placas não implica em ter a clínica, tá? Ter a demência de Alzheimer. Ter placas é o início da formação que pode desenvolver a clínica. Existem pessoas que ficam com placas por muitos anos e desenvolvem mais tardiamente, pessoas típicas. Tá? Então temos essas diferenciações. Os genes mais expressos correlacionados à doença de Alzheimer é a proteína precursora amiloide, que é a APP, que é alocada no cromossomo 21, a base beta-secretase 2, que é uma enzima, eu vou mostrar para vocês, que criva a APP e forma a beta-amiloide, a tau, que é uma proteína que forma os microtúbulos, e a prezanilina, que é uma proteína de controle também. Todas elas estão implicadas no surgimento de Alzheimer nas pessoas com síndrome de Down. São mais aumentadas, né? Essas mesmas proteínas falham em regular os metais no cérebro. Bush, em 2013, ele fez uma teoria dos metais, que é assim, ele afirma que os metais eles têm uma implicação, vocês sabem disso, vocês sabem que panela de alumínio tem uma chance maior de desenvolver Alzheimer que usa suas panelas, o ferro, em geral os metais eles têm um poder oxidativo maior que causa a agregação de placas. As pessoas com síndrome de Down já foram remetidas que há um desequilíbrio na entrada de metais para dentro dos neurônios. Quando eu digo desequilíbrio, são proteínas de membrana que fazem com que entrem mais metais. É um desequilíbrio. Dentro dos neurônios tem que ter metais, porque o metabolismo dele envolve ferro, envolve cobre. O problema é quando isso vem em maior quantidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Há alguns trabalhos que mostram que pessoas com síndrome de Down têm aumento de desequilíbrio intracelular de metal. E esse aumento de metal dentro dessas células implica em que esse metal força o sistema oxidativo que faz com que as placas amiloides se agreguem e gerem o processo de Alzheimer. Isso acontece usualmente para quem tem uma intoxicação por alumínio, por mercúrio. E existe essa teoria que as pessoas têm isso mesmo, tem um desequilíbrio, por isso que desenvolve o Alzheimer mais precoce. É uma das outras teorias. Nem todas as pessoas com síndrome de Down vão desenvolver Alzheimer, né? Mas assim... Tem um artigo, aquele primeiro artigo que eu coloquei sobre o clínico, ele mostra que em pessoas com síndrome de Down
com entre 50 e 60 anos, 70% delas desenvolveram. Então a gente tem um leque que 30% ainda com 60 anos não vai ter síndrome de Down. Vai ter Alzheimer. Mas quando já tem um caso hereditário, sim. aí isso potencializa. Igual, por exemplo, a minha avó tem, mas a minha avó não é a mãe da minha mãe, de verdade. Mas é irmã. Tá. Então, assim, isso já seria... Uma predisposição? É muito delicado afirmar já, isso. Tipo assim, já é bisavó da minha filha. Sim, não, é delicado, é delicado. É bem delicado, porque daí você tem que... Eu vou tratar depois alguns mecanismos genéticos que estão ligados ao Alzheimer, principalmente nas pessoas que já tiveram filho com síndrome de Down. Tem algumas conexões que a gente já sabe, mas com precisão para te falar assim, é assim, não dá para ter, não dá. Não afirmaria isso. Pode ser que sua filha herdou, pode ser que ela não tenha herdado essa tendência a ter, Porque assim, apesar de ter, né, da bisavó ter o Alzheimer, teria que ter passado para minha mãe, que teria que ter passado para mim, que passaria para ela. Sim. ou eu já não... Sim, pode ser que passou para sua mãe, mas ela não expressou porque ela tem parte do conteúdo que veio da sua avó materna, mas tem da paterna, então tem uma mistura, né? Que pode ser que uma neutralizou o efeito da outra. Ela foi portadora desse problema, mas ela não teve. Daí você pode ser quem apresente, sabe? Então é muito relativo essa questão genética, né? É muito relativo. NGF, pessoal, a gente vai ver depois bastante sobre ele, que é um fator de crescimento do nervo, que ele é diretamente ligado ao Alzheimer e metabolismo truncado das pessoas com SD, que ela provoca inflamação e processos oxidativos, que já foram mostrados que serem diminuídos por antioxidantes, que diminuem aumenta a produção desse fator, que estimula o processo de neurogênese, processo de formação de neurônios. Aqui eu só coloquei, mas eu vou discutir mais pra frente nas inovações, que esse ano, não sei se vocês viram publicado por aí algumas matérias que falaram que fizeram a primeira vacina contra o Alzheimer. Não sei se vocês chegaram a ver. Foi uma publicação que saiu esse começo de ano, no qual eles conseguiram produzir um peptídeo alfa-beta-115, que eles estimulam o sistema imunológico a produzir esse anti-proteína beta-amiloide, essa anti-ABIgG. Essa anticorpo, eles, em ratos, eles conseguiram, a partir de aplicar esse peptídeo, eles conseguiram estimular esses ratos a produzir anticorpos que destruía essas proteínas beta-amiloides, dificultando a formação da agregação em placas amiloides. Isso em ratos, ainda não tem testes com humanos, eles pretendem pouco tempo desenvolver, para que não haja essa agregação de placas, tá? Que é bem interessante. A doença do Alzheimer, vou mostrar um vídeo que mostra bem isso. Ela tem várias frentes, mas uma das frentes é hiperfosforilação dessa proteína chamada de tau, causando degeneração neurofibrilar, que é típica das pessoas com SD, que forma como se fosse um emaranhado de microtúbulos dentro das células dos neurônios, e esses neurônios começam a inflamar e morrer. Tá? Eu vou mostrar um vídeo bem que destaca isso. E quem que está implicado nessa bendita fosforilação da tau é o PYRK1A, tá? Que é um dos genes mais ligados ao processo neurotípico das pessoas que são mudadas. Então o que esse gene faz? Esse gene tem uma tendência muito grande de fosforilar essa proteína. Essa proteína fosforilada, ela se desorganiza os microtúbulos e acaba que, depois de desorganizados, eles começam a formar um monte de agregação, tudo desorganizado, né? E isso forma uma degeneração naquela região onde aconteceu essa grande quantidade de desorganização dessas regiões dos microtúbulos, que é um dos principais vistos nos neurônios das pessoas que são mutadas, que é essa neurodegeneração por conta dessa proteína tau. Tá? Vamos fazer o seguinte, vou mostrar o vídeo, aí a gente sai para o almoço, porque já é meio-dia, né? Aí eu não sei que hora que volta. Mais duas? É uma hora de almoço? Uma hora e meia? Podia ser uma hora e meia. Aí esse vídeo... De almoço, por isso que uma hora não dá. Deslocar, chegar no local, 1 hora e meia. Demora, né? Não, tudo bem.
Esse vídeo mostra um pouquinho dos processos que acontecem no Alzheimer, é bem interessante. As comunicações normais, né, entre os neurônios. E é um processo de encurtamento desses axônios, dessas comunicações aí que existem. E olha que está sendo qual o ambiente ao redor dele. Um monte de placas. Vamos ver, forma os dois tipos, a ligação das tau e as placas formadas por proteínas beta-amiloide. Vamos explicar os dois mecanismos. Aqui é aquela proteína chamada TIMPAS, que a gente viu lá, que é super expressa, e isso aqui é a proteína APP. Ela é uma proteína de membrana. Você vê que ela é crivada por essas duas enzimas e ó, sai esse pedacinho aqui amarelo. Essa é a proteína beta-amiloide, que é um trecho da APP. Ela não é toda a APP, é só um trecho dela. E aí, ó, vou mostrar de novo o mecanismo. Corta, a base, né? E essa aqui que é também super expressa no cinema digital. Essa proteína beta-amiloide vai para o ambiente neuronal, no cérebro, né, e começa a se agregar, formando essas grandes placas, que é um dos primórdios, né, do desenvolvimento futuro do Alzheimer. E aqui é da tau. Isso aqui é um microtúbulo que é feito de um monte de proteína tau, que é interessante. Tem um vídeo que mostra isso bem real, muito interessante. Parece que está andando mesmo. São proteínas que andam por dentro desse microtúbulo com vesículas que vão distribuir componentes dentro dos neurônios. E quando essa proteína é fosforilada, o que acontece com ela? Ela se desorganiza. Tá? E aí as proteínas que acompanham formam esse emaranhado aqui, ó, dentro das células. E esse emaranhado dentro das células faz com que o neurônio se inflame e vai aos poucos. Quem fosforila tal é o DYRK1. E aí forma os dois juntos, né? No caso que tá as placas e o emaranhado dentro das células. E aí a região cerebral vai sendo diminuída e as memórias que continham nessas regiões vão sendo perdidas aos poucos. Triste, né? Aí depois do almoço a gente vai tratar de algumas coisas nesse sentido. Bom.